que interessa. Sem mais vamos lá, deixa eu falar então. Um tempo contado aqui. Sim, eu queria falar sobre... A gente marcou essa live, pessoal, e fez uma caixinha de perguntas. E aí o trato meu e do doutor foi as perguntas que mais foram feitas iguais, assim, a gente ia bater nesse assunto, entendeu? E foi qual pergunta, doutor? Contracepção foi a principal. Métodos contraceptivos, né? Muita pergunta sobre DIU, sobre outros métodos, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre esses métodos. Não tem como falar de contraceptivos sem falar sobre pílulas, né? Porque geralmente as mulheres começam a anticoncepção com a pílula. Eu não gosto de pílula, só prescrevo pílula quando a paciente pede. Eu acho que não é um método ideal. Primeiro porque depende da mulher lembrar todos os dias. E já tem estudo que mostra que depois de 3 anos, 80% das mulheres esquecem comprimidos. Ao longo de um mês, ela esquece pelo menos um. Então, isso vai reduzindo a eficácia, né? A pílula, pelo uso normal, porque depende da mulher, depende dela não ter vomitado, dela não ter diarreia, dela ter tomado na hora certa, não pode tomar um de manhã e um de noite, por exemplo. Tem que tomar todo dia, mais ou menos na mesma hora. Então, a chance de falha das pílulas é 1 em cada 20 usuárias no ano. Então, é muito comum acontecer falha. Boa parte daquelas que engravidam sem querer é porque esqueciam as pílulas, tomavam errado, ou nem sabia que estava tomando errado, né? E um outro problema grande das pílulas é que ela bloqueia muito a parte hormonal da mulher. E isso faz com que a mulher fique com uma libido muito mais baixa. Eu tenho um canal no YouTube, e lá eu tenho um vídeo explicando exatamente os mecanismos do porquê que a mulher perde a libido. Então, algumas coisas mais técnicas, dá uma olhada lá no meu canal, é o Médico da Mulher, que lá eu vou conseguir, vai ter os vídeos que explicam melhor, porque eu não vou conseguir explicar os detalhes de cada coisa. Mas uma das coisas mais comuns da pílula é broxar pra caramba a mulher. E isso incomoda muito as mulheres. Às vezes ela nem sabe que é por isso que ela não tá tendo vontade de ter relação. Às vezes tem discussão com o marido não entende, ela acha que é outro problema, e na verdade é só o excesso de estrogênio, né? Para se livrar do estrogênio e também para melhorar essa eficácia, que é 1 em cada 20, existem os métodos contraceptivos de longa ação reversíveis. A gente conhece pela sigla em inglês LARC, e eles são os DIUs sem hormônio, os DIUs com hormônio, os implantes hormonais. Esses métodos, eles são excepcionais, muito mais eficazes do que as pílulas, e eles têm a vantagem da mulher poder mudar de ideia e resolver que ela quer engravidar. Porque se fizer vasectomia, se fizer laqueadura, é irreversível, não tem volta, né? Eles são eficazes, mas não tem volta. Esses outros não. E, por incrível que pareça, o DIU com hormônio e o implante hormonal, que é um chipzinho que vai no braço, esses 2 métodos são mais eficazes que a vasectomia e que a ligadura. Então, eu vou falar sobre esses 3 agora, né? Primeiro, o DIU de cobre, né? O DIU sem hormônio. Existem 3 modelos. O DIU T de cobre, que ele é antigo já, é um DIU em formato de T. O DIU, ele dura 10 anos, essa é a principal vantagem dele. Tem um DIU em formato de ômega, que ele é um DIU, que ele é um chapéuzinho assim, ele não é T que nem o outro DIU. E ele tem a vantagem dele, ele tem umas garrinhas que é mais difícil dele deslocar. Só que ele dura 5 anos. E lançaram em 2016, 2017, o DIU de prata. Que, para minha decepção, ele não é prateado. Ele continua cobre, porque é somente uma fina e microscópica camada de prata que recobre o cobre. Porque o cobre, o método de ação dele, quando ele está lá dentro do útero, é causar uma reação inflamatória no útero, que não é infecção, não causa mal para a mulher, mas é uma reação inflamatória que faz com que aquele ambiente fique muito ácido. E o espermatozoide, ele só vive num ambiente alcalino. Quando ele entra dentro do útero, por exemplo, o espermatozoide ele só sobrevive na vagina porque o homem produz a secreção da próstata, que serve justamente para deixar a vagina alcalina. Então, aqueles espermatozoides, aí só o espermatozoide entra para dentro do útero, o resto a mulher elimina pela vagina, né? O sêmen, a secreção da próstata e tal.
E o espermatozoide ele sobrevive porque o útero é alcalino também. O útero tem um pH semelhante ao do sêmen, do espermatozoide, né? Quando a gente deixa esse útero ácido por dentro, o espermatozoide entra ali e morre. Então é assim que ele acaba funcionando. Poxa, que interessante. Eu estou aqui, eu vou ficar de espectador no momento, doutor, que é até bom, eu estava pensando aqui o senhor falando, né? A minha esposa, ela tem DIU, né? Sim. E quando teve a experiência com pílula, né, engravidamos. Então, o meu segundo filho veio logo que ela tirou o DIU, teve a nossa primeira filha planejado, né? Aí depois começou a tomar pílula, veio logo o segundo. Sim. Mas fala aí que eu quero ficar por dentro de tudo agora. Esse é o principal problema da pílula, né? Então, o DIU de cobre, ele vem para melhorar para aquela mulher que ela não quer ou não pode ter hormônio nenhum no corpo, tá? O DIU de cobre, ele vai ter uma eficácia 10 vezes maior do que a pílula. Então, a chance de falha dele é 1 em cada 200 mulheres. Ele é muito melhor. E ele tem todas as vantagens da mulher não usar pílula. Ela vai ter o ciclo menstrual normal, ela vai ter a libido normal, ela vai continuar com o ovário funcionando, então ela vai ter a ovulação, ela vai ter o período fértil, ela só não vai engravidar. Mas ela vai ter todas as desvantagens de não usar nada. Né? Ela vai menstruar, e para muitas é um problema, ela vai ter cólica, e como ela tem alguma coisa dentro do útero, costuma ter um pouco mais de cólica do que tinha antes, um pouco mais de fluxo menstrual do que tinha antes. E ela vai ter a TPM que Deus mandar, a acne que Deus mandar, e a labilidade emocional que ela teria se não estivesse usando nada, né? Então, para algumas mulheres que sofrem com TPM, que sofrem com cólica, não vale a pena também. Uma pergunta de um rapaz leigo, né? Que até hoje ficou sabendo dos métodos usados aí pelas mulheres, assim, quando a gente namora, né? Passa a ter relações sexuais com a namorada e agora com a esposa, né? No Brasil, doutor, o único que eu conhecia mesmo, né? Era a camisinha, lógico, porque era da minha parte, a pílula e a injeção. Né? E a minha namorada, na época, lá no Brasil, ela tomava muita injeção. Eu queria que você falasse só um pouquinho aí, porque o DIU eu fui conhecer quando eu vim para os Estados Unidos. Sim. Entendeu? A gente tem 2 tipos de injeção. Uma injeção é de 3 em 3 meses, que ela só tem um tipo de hormônio. É uma injeção que eu não gosto, porque ela tem muito efeito colateral. A única vantagem dela é ser a cada 3 meses. O resto, ela não só tem coisas ruins, assim. Nocivo. Eu tenho até um vídeo, por que eu não gosto da injeção trimestral. Eu fiz um vídeo para isso. E a injeção mensal, ela é a mesma coisa que a pílula. Só que vai injeção para aquelas que esquecem, que é mais fácil ela lembrar uma vez por mês do que todo dia. Então, para as esquecedoras, existe a injeção mensal, funciona exatamente igual, tem os mesmos efeitos colaterais de perda de libido, dor de cabeça, só dá menos enjoo porque não é comprimido, né? Tudo que cai no estômago tem chance de dar enjoo. Então, mas a injeção, ela já foi mais usada, né? Mas depois, fazem acho que uns 5 anos que esses métodos de longação, eles estão sendo mais explorados. Por quê? E como é que é no Brasil a questão Porque aqui, por exemplo, a minha esposa, por ser americana, ela tem um suporte do governo para ela colocar o DIU. Né? Sim. E aí, no Brasil, como é que é? A pessoa tem que pagar? Ou mais ou menos. SUS já tem um programa? O DIU de cobre, que não tem hormônio, é dado no posto de saúde. Dado e colocado no posto de saúde, tá? Então, a mulher não tem custo nenhum para botar o DIU de cobre se for no posto de saúde. Claro, tem as questões de... É o médico de família, não é? Às vezes, nem sempre vai ser um obstetra que vai colocar. E é o modelo, ela não vai poder escolher o modelo de DIU que ela quer colocar. Vai ser aquele que o posto fornece, que geralmente é o T de cobre tradicional, tá? Mas os outros modelos, os DIUs hormonais, aí ela vai precisar ser particular ou convênio, né? Os convênios, eles pagam o DIU particular, aí tem o custo do médico da colocação, que é o custo do médico colocar, porque colocar um DIU é um procedimento médico, ele tem riscos, o médico pode perfurar o útero na hora da colocação, ele pode deixar o DIU mais baixo e aí ele perde a eficácia, então ele tem que ser colocado por um profissional experiente, profissional que sabe como que está fazendo, e
tudo que tem risco tem custo, né? Imagino que na construção também o custo Não, leva em conta o fato da parede rachar. lógico. Então, para a gente também tem esse risco também tá na conta, né? Mas é um método super seguro, tá? As chances disso acontecer, eu mesmo nunca tive perfuração de útero colocando DIU, e deslocamento são pouquíssimos, eu conto acho que 5, que aí não são na colocação, porque como eu tenho aparelho de ultrassom no consultório, aí eu já na hora eu vejo se está bem colocado, né? Então eu já sei se ele está no lugar na hora mesmo. Então, eu falei do DIU de cobre. O DIU com hormônio, ele é parecido com o DIU de cobre, só que ele libera hormônio dentro do útero. Então, ele vai fazer com que a eficácia melhore, porque ele vai ter o hormônio contínuo ali dentro. Não é o mesmo hormônio da pílula, então ele não tem risco de trombose, não vai reduzir tanto a libido quanto a pílula reduz. E ele vai fazer com que, geralmente, o DIU, né, com que a mulher não menstrue. Então, para aquelas mulheres que não querem menstruar, é uma baita alternativa. E para aquelas que não podem menstruar, como quem tem endometriose não pode menstruar, quem tem ovário policístico não deve menstruar, essas mulheres elas têm um tratamento melhor com o DIU hormonal. Elas nem podem colocar o DIU de cobre, essas que têm essas doenças, né? O de Mirena ou Cailina, que são os dois tipos que tem com hormônio, eles têm uma taxa de eficácia de 1 em cada 800. A vasectomia, 1 em cada 400. Então, é muito melhor mesmo do que vasectomia, o DIU hormonal. Efeitos colaterais que as mulheres não gostam é que costuma dar muita acne e em torno de 20% acaba tendo um sangramento mensal. Então, aquelas que botaram para parar de menstruar, se cai nesses 20%, elas vão ficar bem decepcionadas. E deixa eu te perguntar, doutor, uma vez eu estava só mostrar um DIU colocadinho aqui. Esse aqui seria o modelo do útero, em tamanho real, no caso, né? O útero, quando não está grávida, ele é do tamanho da mão fechada da mulher. E ali dentro está o DIU. Ó. Ele fica desse jeito dentro do útero, tá? Ali em cima são as trompas. Aqui o colo do útero. O fiozinho do DIU fica na vagina. Então, se um dia precisar tirar, a gente pode tirar. Caraca, que interessante. Eu nunca tinha visto. A primeira vez. Esse é o DIU. E existe também... Não tem risco nenhum de romper ou coisa do tipo, né? É 100% seguro, você falou. Nada na vida é 100%. Mas é o risco é bem mais seguro. Tu diz seguro em que sentido? De risco de vida, risco de doenças e tal? Não, de doença, de engravidar, não. Risco de gravidez é 1 em cada 800 com esses DIUs com hormônio. Comparado com o DIU sem hormônio é 1 em cada 200 e a pílula 1 em cada 20. Então ele é... Agora nem consigo calcular quantas vezes melhor que a pílula, mas é umas 40 vezes melhor que a pílula. E os riscos é na hora de colocar, perfurar o útero e daquela cordinha entrar, também tem esse risco. E aí, para retirar, precisa de um procedimento cirúrgico, não dá para só puxar, se aquela cordinha entrar. Existe a chance... Você falou que parece que tem uma consulta periódica para... Sim, a gente tem que consultar. O único caso de paciente minha que engravidou com DIU, ela não veio na consulta de 1 ano, estava deslocado e não foi vista. E aí ela engravidou. Sério? Então tem esse risco do deslocamento. Tem a chance de deslocar, mas o DIU com hormônio, mesmo deslocado, tem uma função ainda. Não vai ser 1 em cada 800, mas vai ser uma função boa porque ele libera hormônio ainda. O DIU de cobre, ele só funciona se estiver bem colocado. Se ele deslocar, ele vai perder eficácia. Eu queria te perguntar aí, ó. O chip hormonal para quem tem agora. Endometriose. Tá. Sim. Obrigado. Então, o Silvinha, 30. O implante hormonal é isso aqui. Ele é um chipzinho, ele vai dentro do braço da mulher. Ele dura 3 anos e ele é o que tem de mais eficaz até hoje. 1 em cada 2.000 a chance de gravidez. Eu vi um caso já de falha
Era uma menina que tinha epilepsia, tinha uma série de doenças, tomava um monte de remédio que pode reduzir essa eficácia e ela acabou engravidando mesmo com o implante. E depois dela, então, até eu ver 2.000 usuários de implante de novo vai demorar, né? Para falhar mais um. Porque ele é muito, muito, muito seguro, né? 100 vezes mais seguro do que a pílula. E ele tem como efeito benéfico reduzir muito fluxo, reduz muito a cólica, e ele é o que mais reduz TPM. Porém, ele não é tão bom quanto o DIU hormonal para reduzir fluxo. Então, com o implante, ele acaba, a mulher tem uma chance de 60% de ter escapes eventuais. Só 20% ficam sem sangrar nada. E mais 20% sangram bastante e com uma periodicidade que incomoda. Para essas que sangram bastante, se ela tiver endometriose, o implante não vai ser bom. Mas a gente só vai saber testando, esse é o problema, né? Então, para endometriose, eu prefiro o DIU hormonal. E para ovário policístico, eu prefiro o implante porque o implante ele bloqueia melhor o ovário. Às vezes, o DIU hormonal ele é tão local o efeito dele que o ovário continua trabalhando. Gente, eu acho que está sendo surpresa até para algumas mulheres aí essas informações, hein? Que eu acho que elas estão um pouco, ou o médico não instruiu tão bem igual você está instruindo agora, ou deixa eu só te perguntar uma coisa. Uma vez eu estava conversando com a minha esposa, ela tem o DIU, hoje eu vou perguntar se ela sabe qual o tipo de DIU que ela tem, né? De agora ela eu sou quase um especialista, né? E o que eu reparei é que ela estava tendo a menstruação dela, pouquíssimo sangramento, mas por vários dias, mais dias. Isso aponta alguma coisa ruim ou é normal? É normal, isso é chamado de escape. Então, é um escape de menstruação, ou o termo em inglês que é spotting. E isso pode acontecer. Geralmente vai acontecer com o DIU hormonal, então o mais provável é que ela esteja usando Mirena. E esse DIU, ele pode acontecer, né? Uma porcentagem das mulheres, em vez de menstruar, vai ter esse escape de muito pouco sangue, geralmente mais marrom, e por pouco tempo, por alguns dias. Mas tem mulheres que vão ter, tipo, 15, 20 dias. Aí depois ficam 6 meses sem vir nada. É muito irregular. Show. Deixa eu só te perguntar mais uma coisa aqui que eu vi nos comentários. Esse chip que você falou que é um dos melhores aí, métodos, né? Ele tem na rede pública e na rede particular a média de custo. Ele não tem nem, ele não é codificado no Brasil, então ele não tem nem por convênio. Ele é totalmente privado. Aí o custo nas farmácias vai girar em torno de R$ 1.200. R$1.200? Né? E a colocação do médico vai variar, né? Aqui na clínica a gente compra uma quantidade maior, então eu consigo comprar com desconto. Aí eu consigo fazer um preço que já com a colocação não fica tão alto. Vai girar mais ou menos uns R$40 por mês, se ela usar os 3 anos. Ele dura 3 anos, o DIU dura 5, né? Então ele acaba ficando mais caro que o DIU por isso. O DIU hormonal, se a mulher for pagar ele totalmente privado, ele custa em torno de R$900. E aí é uma vantagem, nos Estados Unidos ele custa $900. Aqui é caro. Eu lembro que era igual, era 800, 800, 900, 900, só que muda a moeda, então é muito caro aí. Não, tá esclarecido aí, Ari. Eu vi até uma pessoa falando que começou a tomar, se ela estiver assistindo ainda, mandar a pergunta de novo, que passou para cima, eu não vi, que começou a tomar anticoncepcional, ou não sei se ela colocou o DIU, faz 3 dias ou 3 meses. Eu não deu para entender direito. Se você estiver assistindo a live ainda, manda aí de novo a pergunta, que aí o doutor vai e te responde de forma mais específica, beleza? Sim. Os métodos que eu queria falar mais eram esses, tá? Todo mundo me pergunta, toda vez que eu abro caixa de pergunta, alguém me pergunta no meu Insta se... eu faço caixa de pergunta 2 vezes por semana no mínimo, então podem me perguntar à vontade lá. Perguntam assim, qual é melhor? O DIU com hormônio, o DIU sem hormônio? O implante ou o DIU? E não existe essa resposta. Eles têm vantagens e desvantagens. Então,
Para a mulher que tem endometriose, não adianta ela ficar se preocupando com o DIU de cobra, ela não pode colocar. Entende? E se a mulher ela tem cólica, ela não tolera ter cólica, não quer menstruar de nenhum, também não vai ser o DIU de cobre. Agora, se ela não tolera acne, ela não pode botar o Mirena, o DIU hormonal, porque ela vai se encher de acne e não vai aguentar um ano.